Engenharia. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre o Conselho Regional de Engenharia, tá? Dentre os temas, nós iremos falar sobre o sistema CREA-CONFEA, Mútua, ART, CREA Espírito Santo e o CREA Júnior, tá? Também é uma parte do CREA que é bem interessante para vocês, alunos. Bom, sistema CREA-CONFEA. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, e os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, que são os CREAs, são autarquias que foram criadas pela Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Tá? O objetivo é zelar pela defesa da sociedade e do desenvolvimento sustentável do país, observados os princípios éticos profissionais mediante o cumprimento de suas competências legais. E aí aqui está o símbolo do CONFEA-CREA, tá? Sistema CONFEA-CREA, ok? Sendo que CONFEA é o Conselho Federal e o CREA é o Conselho Regional, tá? E aqui um mapazinho, né? Todos os estados da federação possuem um CREA diferente, e em Brasília nós temos o CONFEA, que é o Conselho Federal que rege todos os CREAs, ok? Aqui no nosso estado nós temos o CREA Espírito Santo, tá? Que vai cuidar das ações aqui do nosso estado. Bom, o CREA, o sistema CREA-CONFEA, tem por funções regular, verificar, fiscalizar e aperfeiçoar, tá? Vamos falar agora sobre cada uma dessas funções. Bom, fiscalização é uma das mais importantes. Por quê? A fiscalização do CREA, ela tem por dois objetivos. Primeiro, é garantir o mercado para os profissionais. E o segundo é a segurança e qualidade à população. Então, o CREA, ele age fiscalizando não só as obras, mas ele fiscaliza tudo. Ele fiscaliza a atuação profissional do engenheiro em si, do profissional. Ele vai fiscalizar também as empresas e vai fiscalizar as obras, com esse objetivo. Como assim? Mas como que o CREA, através da fiscalização, ele pode garantir mercado aos profissionais? Bom, o CREA, por exemplo, não só o profissional tem que ter um registro no CREA, mas também toda empresa que faz alguma atividade de engenharia, ela precisa ter também um registro no CREA. E para ela ter esse registro, ela precisa ter em seu quadro um engenheiro que vai ser o responsável técnico da empresa. Então, assim, eu não posso simplesmente, por exemplo, vamos supor que eu sou um pedreiro. Eu não posso abrir uma empresa de construção civil sem que essa empresa tenha um engenheiro para cuidar, para tomar conta, para ser o responsável técnico. Então, assim, com essa fiscalização do CREA por parte das empresas, ela vai fazer com que as empresas necessitem ter em seu quadro engenheiros e, com isso, vai garantir mercado para os profissionais. Óbvio, né? Que não é só isso que faz com que os engenheiros tenham emprego. Infelizmente, lembro de um tempo em que o mercado está super saturado. O CREA não consegue, nem com a fiscalização, garantir emprego para todos. Mas ela vai garantir que todas as empresas tenham que ter um engenheiro em seu quadro para ser o responsável técnico, pelo menos. E aí vai abrir mais vagas de engenheiro. Infelizmente, tem muita gente que tenta burlar isso de alguma forma. O CREA, ele sempre tem tentado, de várias maneiras, se proteger dessas quebras de regra, mas ainda acontece, tá? Então, o CREA fiscaliza as empresas. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa e antes de eu entrar nessa empresa, essa empresa fez alguns serviços para Fibra, na época Fibra, hoje Suzano, alguns serviços, e esses serviços eram serviços que necessitariam de uma RT.
necessitariam de uma ART, né? Essa mesma empresa, ela já tinha antes feito um outro serviço lá no Mato Grosso do Sul, que ela não tinha um engenheiro em seu quadro. Então, o CREA, ao detectar isso, através do contato com o cliente, ele vai lá, por exemplo, Suzana, me vê aí, eu quero ver todas as notas fiscais de serviço que você contratou. E aí ele vai procurar no sistema dela se todos aqueles serviços foram gerados a RT. E aí, nessa fiscalização, o CREA vai detectar, por exemplo, que algumas dessas empresas talvez não tinham nem registro no CREA, não tinha nenhum profissional contratado, e ela vai fazer essa exigência. Então, assim, é uma forma dela tentar garantir mercados profissionais. E também, lógico, né? A RT tem um custo, tem uma taxa que paga o CREA, e aí isso gera dinheiro para eles também, tá? E, além disso, uma função da fiscalização do CREA é a segurança e qualidade da população. Quando você vai fazer uma obra, sei lá, de 2 andares, você precisa de um engenheiro civil. Por quê o CREA exige isso? Por que ele exige que a obra seja aprovada por eles? Para que você tenha uma qualidade e uma segurança na sua obra. Para que você não venha sofrer com desastres que possam vir a acontecer. Então, isso é muito importante, tá? É muito importante. E não só nas áreas de civil e mecânica que nós conhecemos mais, mas em todas as áreas. E só um instantinho, gente. Home office é assim, meu cachorrinho tá brincando aqui com um brinquedinho aqui no escritório e tava fazendo barulho. Então, o CREA também vai buscar garantir qualidade e segurança à população, através da fiscalização das obras, né? Para não acontecer, por exemplo, isso, uma ponte que caiu, com certeza, bem provavelmente, esse acidente resultou em mortes, eu não sei exatamente qual foi, mas resultou em mortes. Nós vemos aí pelo menos 2 caminhões onde a cabine foi totalmente amassada. Obviamente, é uma obra que não teve sua aprovação total por um órgão de classe, né? E outras coisas como essas, né? Uma ponte que não se encontrou, o lamentável rompimento de uma barragem, uma coluna, um pilar que foi colocado sobre um trilho. Meu Deus, um trem aqui não tem como passar, né? E essa escada super tecnológica que foi feita aqui por alguém de uma maneira bem inteligente, né? Bom, se é um enfeite, talvez tenha os seus proveitos, mas se é uma escada funcional, não vai ter proveito nenhum. E obviamente que uma obra, se essa obra, só por ser 2 andares, a gente já sabe que deveria ter sido submetido um projeto ao CREA e obviamente não foi, tá? Não só projeto, mas também um acompanhamento é necessário de uma obra por parte profissional qualificado. Então, o CREA cuida de tudo isso, tá? O registro dos profissionais no CREA é obrigatório para o exercício profissional. Então, você, quando formar, vai lá no CREA, aqui em Aracruz nós temos uma inspetoria, e vai dar entrada no seu CREA. Vai passar a ter um registro. O meu, por exemplo, é o 026728/D. Meu registro é desde 2010, quando eu ainda era técnico, depois eu migrei para o registro de engenheiro, mantendo o mesmo número. Mas esse aí é um modelo de uma carteirinha. A minha carteirinha é modelo antigo ainda. Esse é o modelo novo da carteirinha do CREA, tá? Onde tem alguns dados seu, tem a sua foto, tem um chip ali, forma o seu título profissional. Esse é o novo cartão do CREA. Bom, a lei, falando do sistema CREA com FEA, a lei 6496 de 77, que fala sobre a RT, diz que todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, à arquitetura e à agronomia fica sujeito à anotação
e responsabilidade técnica. Só lembrando uma coisa muito interessante, o CREA, hoje o CREA ele é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, tá? Inclusive, o CREA agora não engloba mais os técnicos industriais, porque os técnicos industriais, eles abriram um conselho à parte, chamado CFT, Conselho Federal dos Técnicos, tá? Inclusive, eu, por exemplo, eu tinha um registro no CREA que reconhecia o meu título de engenheiro mecânico e também o meu título de técnico mecânico. Hoje, o CREA não reconhece mais o meu título de técnico mecânico, só o CFT que reconhece, tá? E a arquitetura fazia parte do CREA também. Agora a arquitetura já tem também um conselho à parte, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU, né? O registro diferente. Antes era o mesmo registro, antes ambos tinham CREA. E aqui é uma fotozinha, né, um print do site do CREA, como funciona. E aqui é a parte onde você faz ART e serviços online. Eu vou entrar depois no site com vocês, tá? Entra logo. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. O site é o www.cres.org.br, tá? Esse aqui é o site, inclusive até prorrogaram por causa da pandemia, a unidade até dia 30 de julho. Aqui tem várias notícias, né? E aí aqui tem acesso rápido, RT online, por exemplo. Aqui você entra na página de RT, coloca seu usuário e senha, né? Coloca seu usuário e senha e vai acessar a página do CREA. Aqui, por exemplo, tem algumas ARTs que eu já fiz. A maioria delas estão baixadas, tá? A maioria delas estão baixadas. E aí tem várias coisas, ART, regularização, atualização cadastral, certidão de registro e quitação, que é quando você quer mostrar, alguém pede às vezes uma certidão que você está tudo em dia com o CREA, tá aqui. Deixa eu abrir uma RT para vocês verem, né? Deixa eu pegar uma eu quero pegar uma de autônomo, porque é melhor não envolver as empresas que eu trabalhei, um serviço que eu prestei diretamente. Porque assim, o que é interessante, tá vendo? Executante, Mar Azul Serviços e Locações. Quando você é o responsável técnico por empresa, como eu fui da Mar Azul, você consegue exercer, emitir uma RT em seu nome ou também em nome da empresa. No caso aqui é o Isocap. Eu emiti a RT em nome da Isocap como contratante a ArcelorMittal. Aqui, na Mar Azul, como contratante a Suzano Professor Loss. Na época eu era responsável técnico das duas empresas. Hoje eu não sou de nenhuma mais. Não tenho vínculo mais nenhuma empresa. Eu quero achar a RT de um serviço que eu mostrei, de um desenho que eu mostrei para vocês na aula passada. Aqui, ó. Aqui é uma RT que eu fiz, tá vendo? Serviço autônomo. Aqui, ó. Essa aqui. Vou visualizar a RT aqui, ó. Vou visualizar a RT. Essa RT aqui, por exemplo, é uma RT que eu fiz na época, tá? Lembra que eu mostrei para vocês na aula passada um protótipozinho de uma sustentação de linha de vida? Essa aqui foi a RT que eu gerei para aquele projeto. Tá vendo? Você coloca um valorzinho, você vai falando qual é a quantidade de metros lineares, no caso eu coloquei da obra, a natureza, qual foi a minha participação? A participação, no caso, foi a autoria e coordenação técnica, a elaboração de projeto, engenheiro mecânico, o endereço da empresa, o meu endereço, né? Aqui você coloca o que você fez, né? Elaboração de memorial de cálculo e coordenação da fabricação e montagem de linha de vida em telhado e galpão, incluindo suportes destinados para a fixação das mesmas, bem como os cabos e acessórios. Então, para aquele caso, eu fiz, além do suporte das linhas de vida, eu dimensionei também a linha de vida, a espessura do cabo que deveria ser utilizado. E essa aqui foi uma RT. Não tem opção de fazer mais nada, de editar nada, porque ela já foi baixada, já foi editada, já foi baixada, feito tudo
tudo com ela, tá? Obviamente que essa aqui é uma versão do campo do CREA, né? Quando você gera uma versão de impressão, ela fica assim, ó. Deixa eu está aqui ainda. Quando você gera impressão, ela fica assim. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. A internet não ajuda tanto. Aqui como que fica. Ela já emitida, ela fica assim, bonitinha, tá vendo? Aparece meu nome. Aqui na época eu estava reconhecido no meu técnico mecânica, registro nacional, registro estadual, empresa contratada de serviço autônomo, e aqui os dados do contrato, quem me contratou, dados da obra, né? No caso aqui já entrou o endereço da obra, que foi na Vale, lá em Cariacica, naquele oficina de galpões, né? Aqui as informações sobre o serviço, sobre a ART, aqui observações, onde a gente coloca mais detalhes, aqui endereço, declarações, né? Onde você assina aqui embaixo também, a empresa assina aqui. Então, tem até um QR Code também para você pesquisar. Essa aqui é uma RT foi gerada por mim na época no site do CREA, tá? E esse aqui é o site do CREA, onde tem várias opções, fazer várias coisas, anuidade, ok? Vínculos ativos, tem tudo aqui. Vai aparecer aqui para você, tá? Voltando à nossa aula. Bom, o sistema CREA com fé, ele vai se dividir em 3 instâncias. A primeira instância são os CREAs, ok? Os CREAs são os regionais de cada estado e eles podem fazer atos, decisões plenárias, decisões de câmaras, normas de câmaras e portarias. O CONFEA, que é a segunda instância, a nível nacional, faz as suas resoluções, as suas decisões normativas e também as suas decisões plenárias. Já o Congresso Nacional, ele elabora as leis e os decretos. E aí, além de tudo, o CREA tem o Mútua. O Mútua a Mútua, na verdade, é a caixa de assistência dos profissionais do CREA, dos CREAs. É uma sociedade civil, sem fins lucrativos, criada pelo Conselho Federal, pelo CONFEA, pela Resolução 252, de 17 de dezembro de 77, conforme a autorização legal contida no artigo 4º da Lei 6496, 77. O principal objetivo do Mútua é oferecer a seus associados planos de benefícios sociais, previdenciários e assistenciais, de acordo com a sua disponibilidade financeira, respeitando seu equilíbrio econômico financeiro. O que é o Mútua? O Mútua é como se fosse, não é bem o sindicato, não. É como se fosse assim, você paga a mais, tá? Você paga a mais para ser associado ao mútuo, fora da sua anuidade do CREA, você paga para ser associado ao mútuo, e através do mútuo você tem uma série de vantagens. Eu nunca fui associado, mas eu sei que nessas vantagens inclui, por exemplo, empréstimos para investimentos na sua empresa, para quem é empresário, né? Para quem é autônomo, inclui empréstimos a juros bem baixíssimos, bem baixos, né? Várias coisas, plano de saúde, tem uma série de parceria, né, com umas organizações que te dá benefício em várias áreas. Então, assim, o mútuo é uma caixa de assistência mesmo, onde você paga um pouco a mais para você ter uma série de assistências. Não sei exatamente o valor, né, não procurei saber, porque eu nunca tive esse interesse, tá? Mas é uma série de assistências que você tem para quem trabalha numa empresa, igual a maioria dos nossos casos aqui da região, né? Talvez não compense tanto, mas para quem é um microempresário, apesar de um dia ter investido em umas máquinas e tal, pode ser que seja vantajoso. Então, assim, é uma coisa de cada um fazer a sua própria análise e ver se acha que vale a pena ou não contratar, ser um associado do Mútua, tá? Mútua, ok? Tem uma série de vantagens, tá? E agora falando um pouquinho sobre a ART. A ART, a anotação de responsabilidade técnica, é o instrumento que define os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestações de quaisquer serviços de engenharia, agronomia e áreas afins.
é uma ferramenta de valorização profissional, pois forma a base do acervo técnico, que habilita o profissional a participar de processos licitatórios. Inclusive, isso aqui é uma das coisas que eu mais me arrependo na vida. Por quê? Vocês perceberam que eu tenho são mais de 50 RTs emitidas. E eu não coloquei nenhuma no meu acervo técnico. Nenhuma. É como se fosse um currículo seu. Só que aí, o que acontece? Para você colocar no acervo técnico, você precisa de uma documentaçãozinha a mais lá do que você já é obrigado a fazer por causa da RT em si, né? E eu nunca nunca procurei fazer isso, sabe? E hoje eu me arrependo um pouco. Mas, cara, se você for emitir uma RT quando você for engenheiro, coloque no seu acervo técnico, porque isso é muito vantajoso para você como profissional. E aí vamos falar agora de tipo de ART. A primeira ART que você vai fazer se você for contratado por uma empresa é a ART de cargo e função. O que é a ART de cargo e função? Eu tenho aqui uma ART, depois eu mostro para vocês. A ART de cargo e função é a que vai criar um vínculo entre você e uma empresa. Então, não é de um serviço prestado, não é de uma obra, é de uma RT de cargo ou função, tá? Você foi contratado para ser o engenheiro de uma empresa. Tem que fazer uma RT de cargo e função, tá? Seja contrato de prestação de serviço, seja empregado seletista, ou seja, CLT ou estatutário, seja nominação ou até mesmo ser sócio da empresa. Você precisa ter uma RT de cargo e função. Tá? Essa RT de cargo e função vai vincular o CREA da empresa com o seu CREA. Isso acontece através da RT de cargo e função. Ok? Eu mesmo fiz duas RTs de cargo e função. Uma com a Isocap, na qual eu fui responsável técnico quando eu trabalhei lá, durante quase 5 anos, e outra com a Marazul, que eu também fui responsável técnico. A RT de obra e serviço é a que mais existe. Antes da execução de uma obra ou prestação de serviço, é obrigatório o registro das respectivas atividades técnicas sob a forma de ART, seguindo as informações descritas no contrato firmado entre as partes. No caso de obras públicas, a ART pode ser registrada em até 10 dias após a liberação da ordem de serviço, assinatura de contrato ou documento equivalente, desde que não esteja caracterizado o início da atividade. O registro da RT, após o término das atividades, está sujeito a multa e sanções cabíveis, tá? O CREA, galera, o CREA Espírito Santo, ele é bonzinho demais. Se você vai lá e faz um serviço sem RT e o CREA pega, ele te manda uma multa. Mas se você for lá conversar, dizer que é a primeira vez e tal, e aí você vai, emite a RT e regulariza, ele tira sua multa muitas vezes, tá? Em outros estados não acontece assim, não. Mas assim, você tem que gerar RT antes do serviço. Antes. Se começar o serviço e não tiver RT, é passível de multa, sim, tá? Multa, embargo e várias coisas que podem acontecer se você estiver fazendo uma obra que precisa de RT sem a devida RT. Também tem a RT múltipla mensal, que pode ser realizada por pessoa física ou jurídica, que desde que efetivado em termos de compromisso com crédito, essa RT ela se aplica a obras ou serviços de rotina, como por exemplo, fornecimento de concreto, porteiro eletrônico, central de portaria. Ela tem que ser registrada em até 10 dias úteis do mês subsequente. Isso é mais para casos de serviços que vão ser feitos de uma maneira muito constante ali, tá? E não é muito o nosso caso, mas também existe a RT de receituário agronômico, tá? É quando engenheiros agrônomos, florestais, ou até mesmo técnicos agrícolas não mais, porque não estão mais debaixo do CREA, e aí eles podem receitar
esses agrotóxicos, e para isso precisa de um CREA. Tá? E existem alguns formulários com receitas disponíveis, até bloco de receitas manuais. Bom, o CREA agora vamos tratar do CREA Espírito Santo. O CREA Espírito Santo, ele é o maior conselho de fiscalização do Espírito Santo. O maior, tá? O maior conselho de fiscalização profissional é o CREA. É o que tem mais profissionais, não se compara a nenhum outro conselho, tá? Ele é responsável pela fiscalização das atividades da área de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, além das atividades técnicos, tecnólogos técnicos e técnicos de segurança do trabalho. Não mais, tem que atualizar isso aqui, não mais desde quando surgiu o CFT. Bom, desde o sistema CREA, confere CREA, lá em 33, até a década de 50, todos os profissionais de empresas de engenharia, arquitetura e agronomia do Espírito Santo eram vinculados ao CREA da Quinta Região. Esse CREA da Quinta Região, ele tinha uma sede no Distrito Federal, que é a atual cidade do Rio de Janeiro, né? Com a criação da Escola Politécnica do Estado do Espírito Santo, em 55, as primeiras turmas de engenheiros, elas tinham que deslocar até a capital do país, no Rio de Janeiro, para se inscreverem no conselho. No final da década de 50, um grupo de profissionais, atuando juntamente com a Sociedade Espírito-Santense de Engenheiros, iniciou um movimento que resultou na criação do CREA da 11ª Região, posteriormente, denominado CREA Espírito Santo. O CREA Espírito Santo foi instituído em 13 de junho de 1960, pela Resolução 127 de 60 do CONFEA, revogada pela 251 de 16 de dezembro de 77, sendo que a sua instalação se deu no dia 1º de julho de 60, tendo suas atribuições definidas pelo artigo 33 da Lei 5.194 de 66. E aí tem um pouquinho do organograma funcional do CREA plenário. Aí o plenário tem as comissões e grupos de trabalho, câmaras especializadas, que vai ser a câmara de mecânica, metalmecânica, metalúrgica, né? Civil, segurança do trabalho, agronomia, elétrica e química, geologia e minas, tá? Aí tem a presidência, onde tem a diretoria e as inspetorias, ok? Na presidência tem o colégio de coordenadores, o colégio de presidentes de entidades de classe, você tem o colégio de inspetores e o colégio de consultivo. Você tem também a controladoria do CREA, que se divide em ouvidoria, e além disso tudo você tem a secretaria. Mas na parte auxiliar, aqui é a parte básica, e auxiliar você tem a superintendência, onde você tem o núcleo de apoio, a procuradoria geral, e as várias áreas, né? Administrativa, financeira, institucional, comunicação, fiscalização, atendimento, tecnologia e inovação. E todas essas áreas são ligadas através da sede e das inspetorias, onde nós temos inspetorias aqui em Aracruz, Cachoeiro do Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Vila Velha e São Mateus. Eu, por exemplo, em 2010, quando eu terminei o curso técnico, eu tive que ir a Linhares para fazer o meu registro no CREA, porque não tinha Aracruz ainda, né? Mas agora nós já temos uma inspetoria em Aracruz. Inclusive, meu nome foi indicado para ser um dos inspetores. Eu nem sei se eu sou ou não. Vou ser sincero com vocês. A própria nossa diretora, né? Ela indicou meu nome para inspetor do CREA. Não inspetor geral, mas um dos inspetores. Inspetor do CREA não é um cargo remunerado. Só que até hoje eu não fui chamado para nenhuma reunião. Não sei se precisa, talvez não precisou ter nenhuma reunião, né? Quando tiver reunião, eles devem me chamar, se eu de fato for o inspetor. Até hoje não recebi nenhum aviso a respeito disso. Bom, isso aqui é alguns dados um pouco desatualizados, tá, gente? Mas são uns dados um pouco recentes também, não tão desatualizados assim.
Nós temos 21 mil profissionais ativos domiciliados do Espírito Santo, 66.768 empresas. Até o momento dessa pesquisa foram 23 mil ARTs e quase 500 autos de infração. Na época que eu fiz essa pesquisa, nós tínhamos 8.148 engenheiros civis, 3.053 engenheiros mecânicos, 2.585 engenheiros eletricistas, 1.790 agrônomos, 1.767 engenheiros de segurança do trabalho, quase 800 engenheiros de produção e quase 800 também engenheiros ambientais. A regularizar, 141. Na inspetoria de Aracruz, 868. Cachoeiro, 1.722. Colatina, 930. Guarapari, 1.521. Linhares, 938. São Mateus, 1.045. Não se aplica 4 e 7, 14 mil. Um total de 21.212 pessoas. Beleza? Vamos falar uma coisa interessante aqui. Quero voltar nessa parte aqui, ó. Patrícia. Cadê? Eu quero voltar aqui. Esse é um ponto muito importante. Professor, eu tenho registro no CREA Espírito Santo. Eu posso fazer um serviço na Bahia? Não. Posso fazer um serviço em Tocantins? Não. Eu trabalho na Suzano, eu trabalho perto de Suzano, tem uma obra no Mato Grosso do Sul, posso fazer? Não. O registro do CREA Espírito Santo só serve para o CREA Espírito Santo. Professor, eu tenho que fazer um novo registro lá, então? Também não. Eu vou explicar porque eu não sabia disso, ninguém nunca tinha me falado, e aí quando eu fui emitir a RT, não conseguia emitir, quando eu fui pesquisar, aí foi uma bagunça. O que acontece? Cada CREA tem um sistema diferente, mas nós temos um CONFREA só, ok? Mas cada CREA tem um sistema diferente. O CREA do Espírito Santo tem um sistema, o da Bahia tem um sistema que é totalmente diferente, é horrível de mexer. Mato Grosso do Sul já é um pouco mais parecido com o do Espírito Santo, mas é diferente também. O que acontece? Quando você tem o seu CREA aqui no Espírito Santo e precisa fazer um serviço na Bahia, na Veracel, na Suzano Mucuri, ou um serviço no Mato Grosso do Sul, você vai fazer uma coisa chamada visto, tá? Você vai ter um registro do Espírito Santo, mas vai fazer um visto na Bahia. É como se fosse um passaporte. Você não precisa tirar uma nova identidade lá em Portugal para trabalhar lá, mas você precisa de um visto de trabalho. E é a mesma coisa em relação ao CREA, porque assim, você paga uma anuidade no Espírito Santo, você paga uma anuidade no Espírito Santo, então você tem seus custos aqui. Você não vai precisar pagar uma outra anuidade para outro estado, mas você não pode simplesmente gerar RT. Você vai ter que fazer um visto. Esse visto geralmente pode ser de um mês, pode ser de 6 meses, tá? Mas também não é tão simples assim. Você precisa de um endereço naquele estado para fazer um visto lá. Você precisa de um contrato naquele estado para fazer um visto lá. Tem uma série de burocracias, tá? Precisa com certeza estar em dia com o seu CREA, tá? Para emitir uma RT você tem que estar em dia com a sua unidade. A unidade atrasada você não consegue emitir RT. Uma série de fatores. Beleza? Mas só uma informação importante. Ainda mais que muitos de vocês trabalham na Imetame, Vertical, NCS, empresas que prestam serviço no Brasil inteiro. Saiba que para cada RT emitida em um estado diferente do Espírito Santo, você precisa fazer um visto desse CREA desse estado, tá? Gente, eu torço para que vocês não precisem fazer visto no CREA da Bahia, porque o CREA da Bahia ele é muito burocrático, é muito chato de mexer. O do Espírito Santo é bem tranquilo, mas o da Bahia é totalmente diferente, tá? E assim, dá um trabalho. E uma coisa interessante também é que, professor, estou fazendo serviço, a obra é lá no Maranhão, só que a Imetame está produzindo, sei lá, os módulos aqui na sede. E eu tenho que emitir RT da fabricação desses módulos. Espírito Santo mesmo. Tá? Agora eu tenho que emitir RT da montagem. Aí é no Maranhão. Porque é onde acontece o serviço. Se a produção dos módulos são feitos no Espírito Santo,
CREA Espírito Santo. Se a fabricação, se a montagem dos módulos é feita na Bahia, é feito no Maranhão, CREA da Bahia, CREA do Maranhão. É assim que funciona. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não. Vou seguir então. Na verdade, eu fui falar com o senhor e o senhor respondeu exatamente o que eu ia perguntar. Negócio de outro estado, né? Uhum. Cara, mas assim, eu tive tanta dor de cabeça com isso, tanta dor de cabeça. Porque assim, eu fui pego de surpresa, né? Fui pego de surpresa mesmo. Não imaginava que seria assim, e era. Ô, E aí eu Patrício, tive. Vou falar. igual você fez a notificação aí no sistema. Notificação não, né? A informação, você declarou no sistema do CREA uma liberação de serviço. O planejador, quando ele tem aquele curso lá de PCM, né, e tudo mais, ele não tem essa qualificação técnica que o engenheiro tem para poder liberar a frente de serviço. Nesse caso, por mais que ele planeje, que ele né, coloque lá as atividades que vai ser feito, precisa então um engenheiro estar à frente da atividade e não seja somente a pessoa, então, pelo que eu entendi. É Cara, isso? assim, na teoria, o engenheiro tem que acompanhar a atividade, né? Se ele está como coordenador da atividade, tem que acompanhar. Obviamente que ele vai fazer isso com seus próprios olhos, porque assim, Não. não tem. Vamos supor que eu tenho uma linha de, sei lá, 3 quilômetros de tubulação e tenho um engenheiro só. Ele não vai conseguir estar nos 3 quilômetros de tubulação ao mesmo tempo. Uma Não, reforma, entendi. Mas é por isso que eu perguntei, né? Nesse sentido, mas então, ele. tem um engenheiro por cima, Mas, mas tem um planejador. sim, mas ele tem que tem que ter um engenheiro responsável. Cara, muitas vezes, igual a obra do TABR. A obra do TABR foi uma obra de 3 mil pessoas, deu pico de 3 mil pessoas, aquela obra que a Meide Júnior e a Carioca fez, ela tinha 4 engenheiros responsáveis. 4. Só 4. Inclusive o nome dele estava na placa lá na entrada. Mas a obra tinha mais de 50 engenheiros. Obviamente que quem assinava a RT, as RTs do serviço, eram os 4. Uma RT e equipe, né? Que tem como se fazer individual e equipe também. Mas, obviamente, que eles tinham toda uma equipe que faziam esse serviço junto com eles, né? O excesso nunca é problema, o problema é não ter. Às vezes, o engenheiro da obra que está acompanhando vai estar na sede da empresa. Entendeu? Ele tem que estar no local, ele tem que ter ido no local alguma vez. Mas vamos supor, às vezes o cara está na sede da empresa, na sede da vertical, na sede da metano, e está acompanhando tudo. Por telefone, está entrando em contato com os encarregados, com os supervisores, com o planejador o tempo todo, sabe o que está sendo feito, vira e mexe, dá uma fiscalizada, ele confia na sua equipe, então assim. Mas ele tem que fiscalizar de alguma forma. Se ele for um fiscalizador, tem que fiscalizar. A maneira que ele vai usar para fazer isso é, a critério dele, né? Também o CREA não pode chegar e exigir que o cara esteja lá babando, tomando conta como se fosse um bebê do serviço. Ele simplesmente exige que tenha uma pessoa responsável por aquele serviço. Porque se alguém morrer, esse cara é que vai ser preso. Basicamente é isso. Entendi. Beleza, então. Entendeu? Então, assim, funciona mais ou menos assim a questão do CREA. Galera, agora tem um ponto interessante que eu queria falar, que eu não conhecia quando eu estava no primeiro período, nem quando eu estava no 10º período. Eu vim conhecer quando já era professor. O CREA Júnior do Espírito Santo, tá? Bom, o que é o CREA Júnior? É a união dos futuros profissionais dos cursos vinculados ao CREA em todo o estado do Espírito Santo. Ou seja, o CREA Júnior é para vocês, o CREA Júnior é para os estudantes de engenharia. Ele é um canal de interlocução entre os estudantes com o CREA. O CREA Júnior vai ligar os estudantes ao CREA. E, inclusive, eu tenho que até ver, porque eu sei de 2 alunos que eram do 10º período do ano passado, uma da civil e uma da mecânica, que eram os responsáveis do CREA Júnior na FAACS. Eu não sei quem é esse ano. Eu tenho que até entrar em contato com esses 2 alunos, ver quem eles deixaram,
né? Porque precisa ter alguém responsável pelo CREA Júnior dentro da FAACS. Sempre teve, e até porque são várias ações são desenvolvidas através do CREA Júnior. O objetivo do CREA Júnior é apoiar movimentos empreendedores dentro dos alunos, aproximar os futuros profissionais do conselho, tá? Também ele vai discutir o futuro profissional e o papel social, implementar ações sociais, formar jovens lideranças e discutir a ética profissional, além de promover atividades de valorização profissional da área tecnológica. Então, assim, o CREA Júnior é fundamental. Embora não exista um registro no CREA Júnior do aluno, ele já começa a entender qual é a função do CREA, quais são os objetivos do CREA, e não só entender, mas ele começa também a ter frutos desses objetivos, né? Entender melhor essa questão, por exemplo, da ética profissional. A gente conversa muito pouco sobre isso ao longo do curso. Precisa conversar mais, precisa conhecer mais, precisa ter mais contato. Cara, o CREA também promove o CREA Júnior, algumas palestras que são super bacanas. Infelizmente, a pandemia, a gente quase não teve ação do CREA Júnior em 2020. Em 2021, vamos tentar voltar a deixar bem ativo o nosso CREA Júnior, porque ele é fundamental para os alunos conhecerem melhor o papel do CREA, né? Então, são objetivos super importantes, né? Quais são os núcleos? De acordo com as inspetorias, então Aracruz também tem um núcleo do CREA Júnior, tá? E assim, se eu não me engano, o responsável por esse núcleo está na FAACS, tem que confirmar quem é a pessoa. Assim que eu tiver esse contato, eu vou pedir até para eles dar uma palavrinha para vocês, qualquer dia, na nossa aula mesmo, vou convidar essa pessoa para vir dar uma palavrinha com vocês, tá? E o que o CREA Júnior faz? Ele pensa na valorização do futuro profissional, pensando na divulgação do conselho, para você conhecer melhor o CREA, o que o CREA faz. Pensa também na oxigenação do sistema, deixar o sistema mais vivo, mais ativo. Ele estreita a relação com as instituições de ensino. Isso é mega importante. É mega importante, porque imagina só se a gente tem uma ligação tão boa com o CREA, como instituição de ensino, a ponto de, a empresa precisou de um estagiário, vai por fax, eu preciso de estagiário. E aí o CREA Júnior já está em contato com os alunos, pode fazer essa intermediação, né? Além de fortalecer as entidades de classe. Tudo isso, esses 4 pontos juntos, vai valorizar o futuro profissional. Então, o CREA, através do CREA Júnior, que não gera renda nenhuma para o CREA, isso é interessante dizer, né? O CREA, tipo assim, o CREA, ele é uma entidade que eu falo que é rica, porque, cara, você vê, o CREA é um dos órgãos que mais investe em si mesmo. Frota própria, a sede do CREA é gigantesca em Vitória. Então, assim, o CREA ele tem uma entrada, porque empresa paga anuidade, profissional paga anuidade, então, assim, o CREA ele ganha muito dinheiro. Mas o CREA Júnior em si, ele não tem nenhuma oneração, ele não gera nenhuma renda financeira para o CREA. Só que, mesmo assim, o CREA mantém o CREA Júnior para poder pensar na valorização do futuro profissional, tá? Bom, a visão do CREA Júnior é ser referência no fomento à valorização profissional, sendo reconhecido por estudantes, por profissionais, por empresas, entidades de classe e instituições de ensino como formador de jovens lideranças. E aí, o que o CREA faz? O CREA Júnior faz palestras e treinamentos, tá? Já tivemos palestras, inclusive na própria FAACS, feitas pelo CREA Júnior. Visitas técnicas também, que o CREA Júnior ele busca organizar para os alunos. Aqui tem até uma visita técnica feita na Vale, né? Que não estou conseguindo identificar as outras empresas, mas o CREA Júnior ele trabalha nessa parte também. Quais são as vantagens de participar? Colocar as ideias em prática. Às vezes você tem uma ideia empreendedora, então o CREA Júnior é lugar onde você pode expor essa ideia e ser ajudado a respeito dela. Também, o famoso networking, cara, isso é muito importante. Isso é muito, muito, muito importante. Eu costumo dizer que tem gente que prefere, e eu respeito, não trabalhar durante a faculdade. E eu
respeito mesmo, tá? Respeito mesmo. Só que eu aconselho? Não. Por que eu não aconselho que o aluno só estude durante uma faculdade de engenharia? Porque, cara, parte da sua formação profissional de engenheiro é conhecer pessoas, é fazer contato com pessoas. Cara, porque às vezes você pode ter, infelizmente, o mercado capitalista é assim. Às vezes você vai ter o melhor currículo, mas não vai conhecer ninguém. E aí a vaga vai ser de outra pessoa que às vezes tem um currículo um pouco menor que o seu, mas que já fez um contato com a pessoa. E esse contato pode ser estabelecido através do CREA Júnior, onde você pode passar a ser conhecido por algumas empresas, por algumas pessoas, que no futuro pode ser um gestor que pode te dar um emprego. Então, assim, por isso que eu recomendo que as pessoas, que os estudantes de engenharia trabalhem ao longo do curso, para conhecer como funciona a engenharia em todas as etapas, e além disso, fazer contato com pessoas. Você está trabalhando, sei lá, você está lá durante a faculdade, surge uma vaga de mecânico montador na vertical. Auxiliar de caldeiraria, auxiliar de tubulação na vertical, ou na metânica. Aí você vai. Aí tá fazendo parada, tá ralando pra caramba lá no Santo. Aí, sei lá, num momentozinho que você tem oportunidade, aí você tá lá conversando no serviço, mas que você esteja um auxiliar. Às vezes surge uma conversa que é um de nível mais técnico que você vai entender e talvez outra pessoa não vá. E ali você vai se destacar. E não é só o cara da Imetama da Vertical que vai te ver, é o cara da Suzano, é o cara de outra empresa, talvez um fornecedor, e por aí vai. E aí você vai fazendo o seu networking, vai fazendo os seus contatos. Então, assim, isso é mega importante no ambiente profissional. O CREA Júnior também ele proporciona que você trabalhe em equipe. Cara, engenharia sem trabalho em equipe não é engenharia. Não é engenharia. Eu amo passar trabalho em grupo. Por quê? Precisei começar a trabalhar em equipe desde já. É necessário. Você não sabe tudo e nunca vai saber tudo. Primeiro ponto. Você não sabe tudo e nunca vai saber tudo. Às vezes você é um cara muito bom, muito bom, muito bom em, sei lá, vamos dar um exemplo bem assim, na nossa área. Você é um cara excelente em comandar uma equipe de solda, mais uma equipe de montagem de tubulação carretel, né? Tubulação com flange, você já tem um pouco de dificuldade. Às vezes você é um cara muito bom em projeto, mas não é tão bom assim em execução. Você precisa trabalhar em equipe, cara, o tempo todo. E quem não trabalha em equipe não cresce. Essa é a realidade. E toda empresa ela trabalha nesse ponto. Tem que trabalhar em equipe, trabalhar em equipe, trabalhar em equipe, trabalhar em equipe. E o CREA Júnior, certamente, ele também contribui para isso. Então, essas são as vantagens em participar do CREA Júnior. Além de que o CREA Júnior ele tem algumas palestras interessantes. Na Fax mesmo nós temos algumas palestras interessantes. Indústria 4.0, sistemas bem atuais. O CREA Júnior ele consegue nos proporcionar. Então, assim, vale muito a pena participar. Quando você tiver a oportunidade, se for algo do seu interesse, eu sugiro que você participe. Certamente vai ser muito interessante para você. Bom, galera, eram essas as informações. Eu sei que está cedo ainda, mas eram essas informações para a aula de hoje, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar falando. A gente bate mais papo aí. Alguma dúvida? Show de bola, professor. Eu. Fala. Patrick, Diga. você chegou a comentar, né, que são duas pessoas que acabam ficando responsáveis referente a essa ligação com o CREA Júnior, mas a possibilidade de mais vagas, assim, duas pessoas é o mínimo ou é uma... Não, é toda uma equipe. Eu conhecia duas pessoas, mas a equipe sim, era entendi. maior, entendeu? Eu lembro que nós fazíamos na FAX, até 2019, nós fazíamos uma competição de ponte de macarrão. Já ouviram falar? Já. Sim, Então, sim. os alunos, eles fabricavam pontes de macarrão. Acabou que a gente parou a competição porque, assim, o pessoal estava ficando tão bom em ponte de macarrão, estava quebrando a máquina antes de quebrar a ponte. Teve pontos que quebraram a máquina.
Se botaram assim muito peso, elas não quebraram. Mas quem nos ajudava na organização era o CREA Júnior. E na época eu vi que tinha mais alunos, entendeu? Não eram só 2. Eu tinha 2 como referências que eu conhecia. Então, assim, quando eu criava o CREA Júnior, eu falava com esses 2 alunos. Mas eu sei que tinham mais. Eu só tenho que ver hoje quem está meio que de frente, assim, para poder ver como está essa questão do CREA Júnior, para a gente voltar com ele ativar ele novamente, porque durante a pandemia ele ficou um pouco parado. Ainda estamos em pandemia, né? Mas eu sei que não, a equipe envolvida é maior, sim. Ela não é só 2 pessoas, não, tá? E assim, para estar se envolvendo, é a partir de algum período superior, desde do primeiro período, assim, a gente tem essa oportunidade. Eu tenho que confirmar. Eu acredito que não tem empecilho, tá? Eu acredito que não tem nenhum empecilho. Pode participar, mesmo que seja de períodos inferiores. Eu só tenho que confirmar com o pessoal. Mas, assim, quem tiver interesse, inclusive, em participar do CREA Júnior, pode até me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, se tem meu número. E aí eu posso estar encaminhando esse contato seu para alguém responsável que possa nos ajudar com isso. Mais alguma dúvida, galera? Ô, boa noite. Boa noite. Meu nome é Túlio. Então, eu tive um empecilho aí nessas 2 semanas passadas aí, de logo no primeiro dia de aula pegar dengue. Fiquei tipo 2 semanas sem poder ver aula, entendeu? E um feriado não teve aula também. Eu tava precisando de 2 coisas, de saber se foi feito um grupo aí pra sala e o do número seu aí, professor, né?